Uma milionária contratou a babá perfeita para seu filho. Mas quando descobriu o que ela fazia todas as noites depois do trabalho, sua vida mudou para sempre. Helena Moreira estava no escritório da sua mansão quando ouviu a risada cristalina do filho ecoando pelo corredor. Era uma risada que ela não ouvia há meses, desde antes do divórcio conturbado que tinha deixado cicatrizes profundas em ambos. Ela parou de digitar no laptop e ficou escutando, sentindo algo se mexer no peito. Mateus estava rindo de verdade. Não aquele riso forçado que ele dava quando ela tentava brincar com ele. A porta do escritório estava entreaberta e Helena conseguia ver Marina brincando com o menino na sala de estar. Elas estavam no chão, construindo uma torre com blocos de madeira, e Marina fazia vozes engraçadas para cada peça que colocava. Mateus estava completamente absorvido na brincadeira, os olhos brilhando de uma forma que Helena não via desde que o pai tinha ido embora, levando junto a sensação de segurança que toda criança deveria ter. Marina Santos tinha chegado na vida delas 3 semanas atrás, indicada por uma agência de babás de elite que atendia apenas famílias da alta sociedade. Helena tinha entrevistado 12 candidatas antes dela, todas com currículos impecáveis, referências brilhantes e experiência com crianças de famílias ricas. Mas nenhuma delas tinha conseguido tirar mais que um sorriso educado de Mateus. Quando Marina entrou na sala para a entrevista, Helena quase a dispensou na hora. Ela era diferente das outras. Não usava roupas de marca, não falava com o sotaque polido das babás francesas ou inglesas que a elite preferia. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque simples. Ela usava um vestido azul marinho discreto e sapatos baixos confortáveis. Tinha 28 anos, formação em pedagogia e um currículo honesto, sem exageros. Mas havia algo nos olhos dela que Helena não conseguia ignorar. Uma doçura genuína misturada com uma maturidade que parecia vir de quem já tinha passado por dificuldades reais. Quando Helena apresentou Mateus, que estava escondido atrás da poltrona como sempre fazia com estranhos, Marina não tentou forçar uma aproximação. Ela simplesmente se sentou no chão e começou a desenhar num papel que tirou da bolsa. "Estou desenhando um dragão que é amigo das crianças", ela disse mais para si mesma que para Mateus. "Ele não cospe fogo para machucar, ele cospe fogo para fazer pipoca." Mateus tinha saído devagar de trás da poltrona, curioso. Em 15 minutos estava sentado ao lado de Marina, ajudando a colorir o dragão e inventando histórias sobre as aventuras dele. Helena contratou Marina na hora. Nas 3 semanas seguintes, a transformação em Mateus foi impressionante. Ele acordava animado para ver Marina, comia tudo que ela preparava, fazia as tarefas escolares sem reclamar e, pela primeira vez desde o divórcio, não fazia birra na hora de dormir. Marina tinha uma forma especial de lidar com ele. Firme, mas carinhosa, criativa, mas responsável. Helena observava tudo de longe, dividida entre gratidão e uma pontada de ciúme. Ela amava o filho mais que tudo na vida, mas tinha que admitir que não conseguia se conectar com ele da mesma forma que Marina conseguia. Talvez fosse porque ela passava o dia inteiro resolvendo problemas da empresa familiar. Voltava para casa mentalmente exausta e só conseguia dar atenção superficial para Mateus. Ou talvez fosse porque Marina tinha algo que Helena tinha perdido ao longo dos anos de casamento tóxico, a capacidade de ser genuinamente feliz com coisas simples. Mas havia algo em Marina que intrigava Helena. Ela era a babá mais dedicada que já tinha visto, mas recusava qualquer tipo de benefício extra. Quando Helena ofereceu aumentar o salário depois da primeira semana excepcional, Marina agradeceu, mas disse que o combinado estava bom. Quando Helena quis dar uma gorjeta generosa no final do mês, Marina educadamente recusou. Quando Helena tentou presentear ela com roupas de marca que sobravam no seu closet, Marina agradeceu, mas disse que não era necessário. "Ela é estranha", Helena comentou com a melhor amiga Carla, durante um almoço no clube. "É uma babá incrível. Mateus adora ela, mas é como se ela não quisesse melhorar de vida. Qualquer outra pessoa na posição dela estaria tentando tirar vantagem de trabalhar numa casa como a minha. Talvez ela seja apenas honesta", Carla sugeriu. "Pessoas assim ainda existem, você sabe. Ou talvez ela esteja escondendo alguma coisa." Helena tinha desenvolvido uma desconfiança natural depois do divórcio.
Roberto, seu ex-marido, tinha parecido o homem perfeito durante 2 anos de namoro e 3 de casamento. Bem-sucedido, charmoso, atencioso. Até ela descobrir que ele mantinha outra família em outro estado, completa com esposa e 2 filhos que ela nunca soube que existiam. A traição tinha destruído não apenas o casamento, mas também a capacidade de Helena de confiar nas pessoas. Foi numa quinta-feira que Helena notou algo realmente estranho no comportamento de Marina. Era quase 6 da tarde, horário que Marina normalmente ia embora, mas ela estava visivelmente agitada, olhando o relógio constantemente e arrumando as coisas de Mateus com pressa incomum. "Tudo bem, Marina?" Helena perguntou, entrando na sala onde Marina ajudava Mateus a guardar os brinquedos. Sim, dona Helena. É que hoje preciso sair um pouquinho mais cedo se a senhora não se importar." "Claro, sem problema." "Alguma coisa importante?" Marina hesitou por um segundo, como se estivesse decidindo o que falar. Consulta médica." Helena assentiu, mas algo no tom de Marina não a convenceu. Não parecia mentira exatamente, mas também não parecia a verdade completa. Marina se despediu de Mateus com o carinho de sempre. Pegou a bolsa simples que usava todos os dias e saiu rapidamente. Por impulso, Helena foi até a janela da sala e viu Marina caminhando apressada pela rua. Ela não estava indo na direção do ponto de ônibus que normalmente usava para voltar para casa. Estava indo na direção oposta, andando rápido como quem estava atrasada para algo muito importante. Helena ficou observando até Marina desaparecer na esquina. A curiosidade que tinha nascido naquele momento não a deixou em paz pelo resto da noite. Durante o jantar com Mateus, ela se pegou pensando na pressa estranha de Marina, na forma como ela tinha hesitado antes de falar sobre a consulta médica, na direção diferente que tinha tomado. Na sexta-feira, Helena decidiu prestar mais atenção. Marina chegou no horário normal, às 7 da manhã, com o sorriso gentil de sempre e a disposição contagiante que fazia Mateus correr para abraçá-la. Tudo parecia normal durante o dia. Marina brincou com Mateus, ajudou ele com a tarefa de casa, preparou o lanche da tarde e organizou os brinquedos como sempre fazia. Mas às 5h30, a agitação começou novamente. Marina ficou inquieta. Começou a arrumar as coisas mais cedo que o normal. Olhou o relógio 3 vezes em 5 minutos. Helena fingiu estar ocupada com papéis na mesa da sala, mas estava observando cada movimento. "Dona Helena", Marina disse, aproximando-se com Mateus já arrumado. "Se a senhora não se importar, hoje também preciso sair um pouquinho mais cedo." "Claro. A consulta médica de ontem correu bem?" Marina pareceu confusa por um segundo, como se tivesse esquecido o que tinha dito no dia anterior. "Ah, sim. Correu bem. Hoje é outra coisa." Dessa vez, Helena teve certeza de que Marina estava mentindo, ou pelo menos omitindo alguma coisa importante. Depois que Marina saiu, Helena não resistiu. Pegou as chaves do carro e decidiu seguir ela, mantendo distância suficiente para não ser vista. Marina caminhou 3 quarteirões até chegar a uma avenida movimentada, onde pegou um ônibus lotado. Helena seguiu o ônibus por 20 minutos até Marina descer num bairro que Helena não conhecia bem. Era uma região de classe média baixa, com casas simples e comércio popular. Helena estacionou o carro e viu Marina caminhar mais 2 quadras antes de entrar numa farmácia. Curiosa, Helena esperou do lado de fora, observando pela vitrine. Marina estava no balcão, conversando com o farmacêutico e mostrando uma receita médica. Ela comprou vários medicamentos, pagou em dinheiro e guardou tudo numa sacola plástica. Quando Marina saiu da farmácia, Helena se escondeu atrás de um carro estacionado. Marina olhou o relógio novamente, parecendo ainda mais apressada, e pegou outro ônibus. Helena tentou seguir, mas perdeu o ônibus no trânsito e voltou para casa com mais perguntas que respostas. Aquela noite, Helena não conseguiu parar de pensar na cena que tinha presenciado. Marina comprando vários medicamentos numa farmácia de bairro. Para quem seriam os remédios? Por que ela tinha mentido sobre o motivo de sair mais cedo? E por que parecia tão desesperada para chegar a algum lugar? No sábado de manhã, Helena estava tomando café quando Mateus entrou correndo na cozinha. "Mãe, onde está a tia Marina? Ela vem trabalhar hoje?" "Não, meu amor.
Sábado e domingo são os dias de folga dela, lembra? Mateus fez uma careta decepcionada. Mas eu queria mostrar para ela o desenho que fiz ontem à noite. Helena sentiu aquela pontada de ciúme novamente, mas dessa vez misturada com preocupação. Se Marina estava escondendo alguma coisa, se estava passando por algum problema sério, isso podia afetar o trabalho dela e, consequentemente, Mateus. O menino tinha se apegado tanto à babá que Helena não conseguia imaginar como ele reagiria se Marina tivesse que sair de repente. Na segunda-feira, Helena decidiu ser mais direta. Quando Marina chegou, ela a chamou para uma conversa particular no escritório. Marina, você está bem? Nos últimos dias notei que você anda meio preocupada. Marina forçou um sorriso. Estou bem, dona Helena. Por que a pergunta? É que você tem saído mais cedo. Parece sempre com pressa. Se há algum problema, talvez eu possa ajudar. Não é nada demais, dona Helena. Só algumas coisas pessoais que preciso resolver. Nada que afete meu trabalho aqui. Helena estudou o rosto de Marina, procurando sinais de que ela fosse se abrir. Mas Marina manteve a expressão neutra, educada, mas fechada. Era claro que ela não ia revelar nada voluntariamente. Está bem, mas se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Obrigada, dona Helena. A senhora é muito gentil. O resto da semana passou sem incidentes. Mas Helena continuou observando. Marina mantinha a mesma rotina. Trabalhava normalmente durante o dia, mas sempre saía apressada por volta das 5:30. Helena tentou seguir ela mais 2 vezes, mas Marina parecia ter rotas diferentes cada dia, pegando ônibus distintos e fazendo trajetos complicados. Foi conversando com Dorota, a faxineira que trabalhava na casa há 10 anos, que Helena teve a primeira pista real sobre Marina. Dona Helena, posso falar uma coisa? Dorota disse enquanto organizava a roupa lavada. Claro, Dorota. É sobre a Marina. Ela é uma moça muito boa, muito educada. Mas outro dia escutei ela falando no telefone e parecia que alguém estava passando mal. Ela estava muito nervosa, falando sobre médico e remédio. Helena sentiu o coração acelerar. Você ouviu mais alguma coisa? Ela falou um nome. Rosa, acho. Ou Rosana. E dizia que ia chegar logo, que não se preocupasse. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem ainda estava confusa. Marina estava claramente cuidando de alguém que estava doente. Alguém chamado Rosa ou Rosana. Isso explicaria a pressa para sair do trabalho, os medicamentos, o nervosismo. Mas por que Marina escondia isso? Helena era uma patroa compreensiva, já tinha liberado funcionários para cuidar de parentes doentes. Por que Marina achava que precisava mentir sobre a situação? A resposta veio na quinta-feira seguinte, quando Helena finalmente conseguiu seguir Marina até o destino final. Dessa vez, ela foi mais cuidadosa, manteve distância maior e usou um carro emprestado que Marina não reconheceria. Marina pegou 3 ônibus diferentes, fez 2 baldeações e terminou num bairro muito pobre na periferia da cidade. Helena estacionou a 3 quadras de distância e seguiu a pé, disfarçada com óculos escuros e um boné. O que ela viu a deixou sem palavras. Marina entrou numa casa pequena e deteriorada, com tinta descascada e jardim negligenciado. Mas o que mais impressionou Helena foi ver Marina tirar da bolsa uma chave própria. Ela não estava visitando alguém. Ela morava ali. Helena ficou observando de longe por mais de 1 hora. Viu Marina entrando e saindo da casa várias vezes, estendendo roupa no quintal, regando as plantas da varanda, mas não viu nenhum sinal da pessoa chamada Rosa ou Rosana. Quando Helena voltou para casa naquela noite, estava com o coração apertado. Marina, a babá excepcional que cuidava do seu filho com tanto carinho e dedicação, vivia numa casa que mal parecia habitável. E mesmo assim, ela trabalhava com um sorriso no rosto todos os dias. Nunca pedia favores, nunca reclamava de nada. Pela primeira vez desde que contratou Marina, Helena se fez uma pergunta diferente. Não era mais, o que Marina está escondendo de mim? Era, por que uma pessoa tão especial vive numa situação tão difícil? E pela primeira vez em meses, Helena sentiu vontade de ajudar alguém além de si mesma e do filho. Sentiu vontade de retribuir um pouco do carinho que Marina dava para Mateus todos os dias. Mas primeiro,
Precisava descobrir toda a verdade sobre a vida secreta da babá perfeita. Helena passou o fim de semana inteiro pensando na casa deteriorada onde tinha visto Marina. Não conseguia tirar da cabeça a imagem da babá tirando uma chave da própria bolsa, como se aquele lugar fosse realmente sua casa. Como alguém que cuidava do seu filho com tanto amor e dedicação vivia numa condição tão precária? Na segunda-feira de manhã, Marina chegou no horário de sempre, com um sorriso genuíno que fazia Mateus correr para abraçá-la. Helena observou cada detalhe. A roupa simples, mas sempre limpa, os sapatos gastos, mas bem cuidados, a forma como Marina interagia com Mateus, sem demonstrar qualquer amargura ou ressentimento, apesar das dificuldades óbvias que enfrentava. Tia Marina, olha o que eu desenhei. Mateus mostrou orgulhoso um desenho colorido de uma família. Ele, Helena e Marina, todos sorrindo sob um sol amarelo brilhante. Que lindo, Mateus! Você é um artista! Marina disse, examinando o desenho com atenção genuína. Posso guardar uma cópia? Pode, mas por que você quer guardar? Marina hesitou por um segundo, como se tivesse dito algo que não deveria. Porque é muito especial. Gosto de guardar coisas especiais. Helena sentiu algo se mexer no peito. Marina queria guardar um desenho do seu filho. Havia uma ternura naquele gesto que ia muito além do profissionalismo de uma babá. Marina realmente se importava com Mateus, e ele claramente a adorava também. Durante o almoço, enquanto Marina ajudava Mateus a comer, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o telefone e ligou para Carlos Mendoza, um detetive particular que já tinha usado quando descobriu a traição do ex-marido. Se Marina não ia falar sobre sua vida, Helena descobriria por outros meios. Precisava saber se podia confiar completamente naquela mulher que estava se tornando tão importante para seu filho. Carlos, preciso de um favor. Quero que você investigue alguém para mim, mas com discrição total. Claro, Helena. Do que se trata? É sobre a babá do Mateus. Há algo na vida dela que não bate, e preciso ter certeza de que não há nada que possa afetar meu filho. Helena passou as informações que tinha sobre Marina e marcou uma reunião para o final da semana. Carlos era profissional e discreto. Exatamente o que ela precisava para resolver aquela situação sem criar problemas. Naquela tarde, Helena decidiu fazer uma experiência. Quando Marina estava se preparando para ir embora, ela disse casualmente: Marina, se você quiser, posso te dar uma carona hoje. Está fazendo frio e você sempre pega ônibus. Marina ficou visivelmente nervosa. Ah, não precisa, dona Helena. Obrigada, mas eu tenho algumas paradas para fazer no caminho. Não tem problema, posso te deixar onde você quiser. Não, sério. Prefiro ir de ônibus mesmo. Estou acostumada. A recusa foi educada, mas firme, e Helena percebeu que Marina realmente não queria que ela soubesse seu destino. Isso só aumentou sua curiosidade e, ao mesmo tempo, sua preocupação. Na quinta-feira, Carlos ligou com as primeiras informações. Helena, consegui alguns dados básicos sobre Marina Santos. Ela realmente mora no endereço que você me passou, numa casa alugada num bairro de baixa renda. Não tem antecedentes criminais, formação em pedagogia, como ela disse, referências de trabalho limpas. Mas há uma coisa interessante. O quê? Ela não mora sozinha. Há registro de outra pessoa no mesmo endereço. Rosa Santos, de 63 anos. Pelo que consegui apurar, é a mãe dela. Helena sentiu uma mistura de alívio e culpa. Rosa. Era esse o nome que Dorota tinha ouvido Marina falar no telefone. A mãe de Marina estava doente, e era por isso que ela comprava medicamentos e saía apressada do trabalho. Era uma situação compreensível, até nobre. Por que Marina sentia necessidade de esconder isso? Mais alguma coisa, Carlos? Sim. Rosa Santos recebe benefício por invalidez. Parece que tem problemas de saúde sérios há alguns anos. E há uma coisa que pode te interessar. Marina trabalha como babá há 8 anos, sempre com ótimas referências, mas nunca fica mais de 2 anos no mesmo emprego. Essa informação deixou Helena intrigada. Por que Marina mudava de emprego com tanta frequência se era uma profissional tão competente? Consegue descobrir por que ela muda tanto de trabalho? Vou investigar mais. Te ligo quando tiver mais informações. Naquela noite, Helena ficou pensando na conversa com Carlos. Rosa Santos
63 anos, benefício por invalidez. A mãe de Marina estava doente e precisava de cuidados constantes. Isso explicava muita coisa. Por que Marina recusava gorjetas extras, por que saía apressada do trabalho, por que comprava medicamentos na farmácia de bairro. Mas ainda havia peças faltando no quebra-cabeça. Por que Marina escondia essa situação? Helena era uma patroa compreensiva, já tinha ajudado outros funcionários com problemas familiares. E por que Marina mudava de emprego a cada 2 anos? Na sexta-feira, Helena decidiu seguir Marina pessoalmente mais uma vez. Dessa vez estava preparada. Usou roupas discretas, pegou um carro diferente emprestado da irmã e manteve distância segura. Queria ver com os próprios olhos como era a vida de Marina fora do trabalho. Marina seguiu a rotina de sempre. Pegou o primeiro ônibus na avenida principal, desceu no centro da cidade e pegou outro ônibus. Helena conseguiu seguir o segundo ônibus até um bairro de classe média, onde Marina desceu e caminhou até uma farmácia. A mesma rotina que Helena tinha observado antes. Marina mostrou receitas médicas, comprou vários medicamentos e pagou em dinheiro. Mas dessa vez, Helena viu algo que a surpreendeu. Quando Marina saiu da farmácia, ela parou numa lanchonete simples e comprou apenas um pão francês e um copo de café. Helena observou Marina comer aquele lanche frugal em pé mesmo, ao lado do balcão, como alguém que estava economizando cada centavo. A cena tocou Helena profundamente. Marina gastava dinheiro com medicamentos caros para a mãe, mas almoçava apenas um pão com café. Era evidente que ela estava fazendo sacrifícios enormes para cuidar da saúde de Rosa. Depois do lanche, Marina pegou o terceiro ônibus da tarde, que a levou até o bairro pobre onde Helena já tinha visto ela entrando em casa. Mas dessa vez, Helena decidiu ser mais ousada. Estacionou mais perto e caminhou disfarçada até conseguir uma visão melhor da casa onde Marina vivia. O que ela viu a deixou com o coração apertado. A casa era ainda pior do que tinha parecido de longe. Tinta descascando, telhado com goteiras evidentes, jardim completamente abandonado. Havia roupas estendidas numa corda improvisada no quintal, todas simples e desbotadas. Helena viu Marina entrando pela porta da frente e poucos minutos depois, abrindo uma janela lateral. Foi quando ela ouviu algo que a fez gelar. Uma voz feminina fraca chamando: "Marina, filha, você chegou?" "Cheguei, mãe. Como foi o dia?" "Difícil, filha. A dor nas costas piorou e eu quase caí indo ao banheiro." Helena se aproximou mais, escondida atrás de um carro velho estacionado na rua. Pela janela aberta, conseguia ouvir a conversa entre Marina e a mãe. "Trouxe seus remédios, mãe. O médico disse para tomar 2 comprimidos de manhã e 1 à noite. Esses remédios são caros, Marina. Você não deveria gastar tanto dinheiro comigo." "Não fala assim, mãe. A senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Vou cuidar da senhora sempre." Helena sentiu lágrimas nos olhos. A dedicação de Marina à mãe era comovente, mas também revelava a dimensão dos sacrifícios que ela fazia. Rosa claramente precisava de cuidados médicos caros, e Marina estava arcando com tudo sozinha. "Como foi o trabalho hoje, filha?" "Foi bom, mãe. O Mateus é um menino adorável. Hoje ele me deu um desenho que fez da gente. Disse que me considera parte da família dele. Isso é bonito, Marina. Mas você tem certeza de que não está se apegando demais? Você sabe que sempre acaba tendo que sair?" Helena sentiu o coração acelerar. O que Rosa queria dizer com "sempre acaba tendo que sair"? Aquilo confirmava o padrão que Carlos tinha descoberto sobre Marina mudar de emprego a cada 2 anos. "Mas por quê?" "Eu sei, mãe. Mas dessa vez pode ser diferente. A dona Helena parece uma pessoa boa. E o Mateus, ele é especial. Nunca me apeguei tanto a uma criança. Marina, filha, você sabe que nossa situação é complicada. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai descobrir sobre mim, sobre minha condição. E aí você vai ter que escolher entre o trabalho e cuidar de mim." Helena sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Finalmente entendia por que Marina mudava de emprego com tanta frequência. Toda vez que os patrões descobriam que ela tinha uma mãe doente que precisava de cuidados constantes, eles provavelmente a demitiam ou criavam pressão para que ela escolhesse entre o trabalho e a família. "Não vai acontecer dessa vez, mãe. Vou ter mais cuidado. Ninguém vai descobrir. Você não pode viver escondendo para sempre, Marina. Isso não é vida."
É a vida que eu tenho, mãe. E não me arrependo de nada. A senhora me criou sozinha depois que o pai morreu. Trabalhou duro para me dar educação. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Helena se afastou da janela, com o coração partido. Marina estava vivendo uma vida dupla, escondendo a mãe doente por medo de perder o emprego. E pelo que Rosa havia dito, isso já tinha acontecido antes, várias vezes. No caminho de volta para casa, Helena não conseguia parar de pensar na conversa que tinha ouvido. Marina era ainda mais admirável do que ela imaginava. Não era apenas uma babá excepcional. Era uma filha dedicada que sacrificava tudo pela mãe doente. E estava fazendo isso sozinha, sem pedir ajuda de ninguém, carregando um fardo que seria pesado demais para qualquer pessoa. Quando chegou em casa, Mateus correu para abraçá-la como sempre fazia, mas Helena se encontrou pensando em Marina. Ela estaria chegando naquele momento na casa humilde, cansada depois de um dia inteiro cuidando do filho de outra pessoa, mas ainda teria que cuidar da própria mãe doente. Mãe, a tia Marina disse que amanhã vamos fazer um bolo de chocolate. Posso ajudar? Claro que pode, meu amor. Ela é a melhor babá do mundo, não é, mãe? Helena olhou para o filho, vendo o brilho nos olhos dele quando falava de Marina. É sim, Mateus. Ela é muito especial. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Não ia demitir Marina por descobrir sobre a mãe doente. Pelo contrário, ia encontrar uma forma de ajudar, de mostrar para Marina que nem todos os patrões eram iguais. Mas primeiro precisava descobrir exatamente qual era a condição de Rosa e o que Marina realmente precisava. No sábado de manhã, Helena ligou para Carlos novamente. Preciso que você aprofunde a investigação sobre a mãe de Marina. Quero saber exatamente qual é a condição médica dela, que tipo de tratamento precisa, quanto custa, tudo. Posso perguntar por quê? Mudança de planos? Digamos que quero ajudar, não punir. Marina é uma pessoa excepcional e descobri que está passando por dificuldades sérias. Entendi. Vou ver o que consigo descobrir sobre o histórico médico de Rosa Santos. Helena passou o fim de semana pensando em Marina, cuidando da mãe sozinha naquela casa deteriorada. Pensou na forma como Marina brincava com Mateus todos os dias, sempre alegre e carinhosa, sem deixar transparecer o peso que carregava nos ombros. Pensou na dedicação, no sacrifício, no amor incondicional que Marina demonstrava tanto como filha quanto como cuidadora. E pensou numa coisa que não conseguia tirar da cabeça. Se ela estivesse no lugar de Marina, teria a mesma força, a mesma generosidade, a mesma capacidade de amar sem esperar nada em troca. A resposta a assustou, porque não tinha certeza de que sim. Na segunda-feira, quando Marina chegou para trabalhar com o sorriso de sempre, Helena a observou com olhos completamente diferentes. Não via mais apenas a babá excepcional do seu filho. Via uma mulher que estava lutando uma batalha silenciosa, carregando um fardo imenso e ainda assim espalhando alegria e carinho por onde passava. E Helena decidiu que era hora de fazer a diferença na vida de alguém que já tinha feito toda a diferença na vida do seu filho. Carlos ligou na terça-feira com informações que fizeram Helena parar tudo o que estava fazendo. Ela estava no escritório revisando contratos quando o telefone tocou, e a voz do detetive carregava um tom de seriedade que ela nunca tinha ouvido antes. Helena, consegui as informações médicas que você pediu sobre Rosa Santos. Senta aí porque não são boas notícias. Helena sentiu o estômago se apertar. O que você descobriu? Rosa Santos foi diagnosticada com Alzheimer em estágio inicial há 3 anos. Também tem diabetes e artrite reumatoide severa. Mas o pior é que a condição dela está piorando rapidamente. Pelos registros médicos que consegui acessar, ela precisa de supervisão constante e medicação cara que custa mais de R$2.000 por mês. Helena sentiu como se o ar tivesse saído dos seus pulmões. Alzheimer. Marina estava cuidando sozinha de uma mãe com Alzheimer, diabetes e artrite. Isso explicava por que ela saía correndo do trabalho todos os dias, por que comprava tantos medicamentos, por que vivia numa casa deteriorada gastando todo o dinheiro com tratamento médico. Tem mais, Helena. Rosa Santos não tem plano de saúde. Todo o tratamento é particular ou pelo SUS, com aquelas filas enormes que você conhece. E pelos registros bancários que consegui acessar, Marina gasta praticamente todo o salário dela com medicamentos e consultas médicas para a mãe.
Quanto Marina ganha trabalhando para mim? R$ 1.500 por mês. E pelos meus cálculos, ela gasta pelo menos R$ 2.500 com os cuidados da mãe. Helena ficou em silêncio, fazendo as contas na cabeça. Marina ganhava R$ 1.500 e gastava R$ 2.500. Como ela conseguia pagar a diferença? De onde vinha o dinheiro extra? Carlos, como ela consegue pagar mais do que ganha? É aí que fica interessante e triste ao mesmo tempo. Marina trabalha aos fins de semana como cuidadora de idosos em casas de repouso. Ganha por dia trabalhado, ou seja, ela não tem um dia de folga sequer na semana. Trabalha para você de segunda a sexta e trabalha nos fins de semana para conseguir dinheiro extra para cuidar da mãe. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Marina trabalhava 7 dias por semana. Cuidava de crianças de outras famílias durante a semana e de idosos desconhecidos nos fins de semana. Tudo para conseguir dinheiro para cuidar da própria mãe. E ainda assim, chegava no trabalho todos os dias com um sorriso no rosto, brincava com o Mateus com energia e carinho. Nunca demonstrava cansaço ou amargura. Há mais uma coisa, Helena. Conversei com algumas pessoas do bairro onde elas moram. Rosa Santos está perdendo a memória muito rapidamente. Às vezes não reconhece Marina, às vezes esquece que ela é a filha, e Marina cuida dela com uma paciência que impressiona até os vizinhos. Helena desligou o telefone e ficou sentada em silêncio por vários minutos. Toda vez que pensava que já conhecia Marina o suficiente para admirá-la, descobria algo novo que a deixava ainda mais impressionada. Marina não era apenas uma babá excepcional. Era uma filha heróica que estava sacrificando a própria vida para cuidar de uma mãe que talvez nem sempre se lembrasse de quem ela era. Naquela tarde, Helena observou Marina brincando com Mateus no jardim. Elas estavam plantando flores numa jardineira pequena, e Marina explicava pacientemente para o menino como cuidar das plantas, como regá-las na medida certa, como protegê-las do sol forte. Mateus pendia de cada palavra, completamente absorvido na atividade. Tia Marina, se eu cuidar bem da florzinha, ela vai crescer grande? Vai sim, Mateus, mas tem que ter paciência. Plantas precisam de tempo, carinho e cuidado todos os dias para crescer bonitas. Helena percebeu que Marina não estava falando apenas de plantas. Estava falando da filosofia de vida dela. Cuidado diário, paciência, carinho constante. Era assim que ela cuidava de Mateus. Era assim que cuidava da mãe doente. E se eu esquecer de regar um dia? Aí você rega no dia seguinte e pede desculpas para a plantinha. Todo mundo esquece às vezes, Mateus. O importante é não desistir. Helena sentiu um nó na garganta. Marina estava ensinando para seu filho lições sobre perseverança e perdão que ela própria vivia todos os dias. Cuidando de uma mãe que às vezes esquecia quem ela era, Marina continuava regando aquela relação com amor e paciência, mesmo quando não recebia reconhecimento em troca. Naquela noite, depois que Marina foi embora, Helena tomou uma decisão. Ia conhecer Rosa Santos pessoalmente. Precisava ver com os próprios olhos a situação em que Marina vivia, entender completamente o que estava acontecendo para poder ajudar de forma efetiva. Na quinta-feira à tarde, Helena inventou uma desculpa para sair mais cedo do trabalho e seguiu Marina novamente. Mas dessa vez, não ficou escondida do lado de fora da casa. Esperou Marina entrar, deu alguns minutos para ela se acomodar e então bateu na porta. Marina atendeu e ficou visivelmente chocada ao ver Helena parada na varanda da sua casa. Dona Helena, o que? Como a senhora? Marina, precisamos conversar. Posso entrar? Marina hesitou, olhando nervosamente para dentro da casa. Helena conseguia ouvir uma voz feminina fraca vinda do interior. Marina, quem está aí, filha? É uma amiga, mãe. Só um minutinho. Marina saiu da casa e fechou a porta atrás de si, claramente tentando proteger a mãe da situação constrangedora. Dona Helena, eu posso explicar. Marina, eu sei sobre sua mãe. As palavras saíram suaves, sem julgamento. Mas Marina desabou como se tivesse levado um soco. Ela se apoiou na parede da varanda e começou a chorar silenciosamente, os ombros tremendo. Eu sei que ela tem Alzheimer. Sei que você gasta todo o seu dinheiro cuidando dela. Sei que trabalha 7 dias por semana para conseguir pagar os remédios.
E sei que você esconde isso por medo de perder o emprego. Marina levantou o rosto molhado de lágrimas. Por favor, dona Helena, não me demita. Eu prometo que isso não vai afetar meu trabalho com o Mateus. Eu cuido bem dele, a senhora sabe que cuido. Marina, eu não vim aqui para te demitir, vim para te ajudar. Marina a olhou com uma expressão de confusão total. Ajudar? Posso conhecer sua mãe? Marina hesitou novamente. Ela não está bem hoje. Às vezes fica confusa, não reconhece pessoas. Não tem problema. Eu gostaria de conhecê-la. Relutantemente, Marina abriu a porta e levou Helena para dentro da casa. O interior era ainda mais humilde do que Helena tinha imaginado. Móveis velhos, mas limpos, paredes com infiltração, um ambiente que cheirava a remédio e produtos de limpeza. Mas apesar da simplicidade, havia algo acolhedor na casa, um cuidado evidente em cada detalhe. Mãe, trouxe uma amiga para conhecer a senhora. Rosa Santos estava sentada numa poltrona velha na sala pequena, um cobertor sobre as pernas apesar do calor. Ela tinha cabelos grisalhos desarrumados e olhos que pareciam estar olhando para muito longe. Quando viu Helena, seu rosto se iluminou com um sorriso infantil. Que moça bonita. Marina, você não me disse que ia ter visita. E Marina olhou para Helena com uma expressão de desculpa. Mãe, esta é a Helena. Lembra que eu falei sobre meu trabalho? Rosa olhou para Helena com curiosidade genuína. Você trabalha com minha Marina? Ela é uma menina tão boa. Às vezes esqueço as coisas, mas nunca esqueço como ela é boa. Helena sentiu um aperto no coração. Mesmo com Alzheimer, Rosa reconhecia a bondade da filha. Sua filha é realmente especial, dona Rosa. Ela cuida do meu filho com muito carinho. Filho? Rosa pareceu confusa. Marina tem um filho? Quando ela teve um filho? Marina rapidamente interviu. Não, mãe. Eu cuido do filho da Helena. Lembra? Eu trabalho como babá. Ah, sim. Babá. Rosa assentiu. Mas era claro que ela não estava processando completamente a informação. Marina sempre gostou de crianças. Quando ela era pequena, vivia brincando de boneca, cuidando dos bebês das vizinhas. Helena passou os próximos 30 minutos conversando com Rosa, e foi uma experiência que mudou sua perspectiva completamente. Rosa tinha momentos de lucidez impressionantes intercalados com confusão total. Em 1 minuto estava contando histórias coerentes sobre a infância de Marina, no próximo estava perguntando onde estava e quem eram as pessoas na sala. O que mais impressionou Helena foi a paciência infinita de Marina. Cada vez que Rosa ficava confusa, Marina explicava tudo novamente com a mesma gentileza, como se fosse a primeira vez. Quando Rosa perguntou pela 3ª vez quem era Helena, Marina respondeu com o mesmo carinho das vezes anteriores. Mãe, esta é a Helena, minha patroa. Ela veio nos visitar. Que gentil. Marina, oferece um café para a visita. Claro, mãe. Enquanto Marina preparava café na cozinha minúscula, Helena ficou sozinha com Rosa por alguns minutos. A senhora idosa olhou para ela com uma intensidade súbita e disse algo que Helena nunca esqueceria. Marina sacrifica demais por mim. Ela podia ter uma vida melhor, sabe? Podia ter casado, ter tido filhos, ter uma carreira boa, mas escolheu ficar comigo. Ela te ama muito, dona Rosa. Eu sei. E eu amo ela também. Mas às vezes fico triste, porque sei que estou atrapalhando a vida dela. Rosa baixou a voz. Às vezes finjo que não me lembro dela para ver se ela vai embora. Vai viver a vida dela. Mas ela nunca vai. Ela fica aqui, cuidando de mim. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Rosa tinha momentos de lucidez em que percebia perfeitamente o sacrifício que Marina estava fazendo. E mesmo assim, Marina continuava ali, cuidando, amando, dedicando a vida inteira para a mãe. Quando Marina voltou com o café, Helena a observou interagindo com Rosa. A forma como Marina ajustava o cobertor da mãe, como verificava se ela tinha tomado os remédios, como falava com ela sempre num tom carinhoso e respeitoso. Não havia impaciência, não havia ressentimento, apenas amor puro e dedicação total. Marina, Rosa disse de repente, você lembra daquela música que eu cantava para você quando era pequena? Sobre o passarinho que cuidava do ninho? Marina sorriu. Lembro, mãe. Quer que eu cante? Quero.
Marina começou a cantar uma canção infantil simples, e Rosa a acompanhou com uma voz fraca, mas afinada. Por alguns minutos, mãe e filha estavam conectadas perfeitamente, compartilhando uma memória feliz que o Alzheimer ainda não tinha apagado. Helena assistiu àquela cena com o coração partido. Marina não estava apenas cuidando da mãe doente. Estava preservando os últimos vestígios da pessoa que Rosa havia sido, mantendo vivas as memórias que ainda restavam. Quando chegou a hora de ir embora, Rosa segurou a mão de Helena com uma força surpreendente. Obrigada por visitar a gente. Marina não recebe muitas visitas. As pessoas têm medo de doença, sabe? Helena entendeu que Rosa estava tendo um momento de lucidez total. Foi um prazer conhecê-la, Dona Rosa. Sua filha é uma pessoa muito especial. É sim, eu criei uma filha boa. Rosa olhou para Marina com orgulho evidente. Não sei o que eu fiz para merecer uma filha assim. Do lado de fora da casa, Marina acompanhou Helena até o carro, ainda visivelmente nervosa com toda a situação. Dona Helena, eu juro que isso não afeta meu trabalho. Eu cuido bem do Mateus, a senhora sabe que cuido. Marina, pare de se desculpar. Você não tem nada para se desculpar. Mas agora a senhora sabe sobre minha mãe, sobre nossa situação. Helena parou de caminhar e se virou para encarar Marina diretamente. Marina, você é a pessoa mais admirável que já conheci. Cuidar de uma mãe com Alzheimer sozinha, trabalhar 7 dias por semana, gastar todo o seu dinheiro com medicamentos e ainda assim chegar no meu trabalho todos os dias com um sorriso no rosto, brincando com meu filho como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Isso não é motivo para vergonha, é motivo para orgulho. Marina começou a chorar novamente, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Eu tenho tanto medo, Dona Helena. Medo de que alguém descubra e me obrigue a escolher entre trabalhar e cuidar dela. Já aconteceu antes. Já perdi empregos por causa da situação da minha mãe. Comigo isso não vai acontecer, Marina. Pelo contrário, vamos encontrar uma forma de ajudar vocês duas. A senhora não precisa se preocupar conosco. Preciso sim, porque você se tornou família para o Mateus. E família a gente cuida. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Ficou pensando em Rosa cantando com Marina, na forma como a doença estava destruindo lentamente uma mulher que claramente tinha sido uma mãe maravilhosa. Pensou em Marina abrindo mão de tudo, relacionamentos, carreira, futuro, para cuidar de alguém que às vezes nem se lembrava de quem ela era. E pensou numa coisa que a fez tomar a decisão mais importante da sua vida. Se ela estivesse no lugar de Marina, teria a mesma coragem, a mesma dedicação, o mesmo amor incondicional? A resposta veio clara como cristal. Provavelmente não. E isso fazia de Marina uma pessoa que merecia toda a ajuda que Helena pudesse oferecer. No dia seguinte, Helena acordou com um plano. Não ia apenas ajudar Marina financeiramente. Ia fazer algo muito maior. Ia dar para Marina e Rosa uma chance de viver com dignidade, sem medo, sem sacrifícios impossíveis. Ia trazer as duas para sua casa, para sua família. Porque depois de ver o amor puro que existia entre mãe e filha, Helena entendeu que sua família estava incompleta sem elas. Helena passou a noite em claro planejando como abordar Marina com sua proposta. Sabia que seria delicado. Marina era uma pessoa que lutava para manter a dignidade, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E Helena não queria que ela se sentisse diminuída ou tratada como caridade. Precisava encontrar uma forma de apresentar a ideia como algo que beneficiaria toda a família, não apenas Marina e Rosa. Na manhã seguinte, sexta-feira, Helena estava nervosa quando Marina chegou para trabalhar. O comportamento de Marina também estava diferente. Ela parecia envergonhada, evitava o olhar direto e falava menos que o normal. Era óbvio que ela estava se sentindo exposta depois da visita de Helena à sua casa. "Bom dia, Marina", Helena disse quando a encontrou na cozinha preparando o café da manhã de Mateus. "Bom dia, dona Helena." A resposta veio baixa, quase sussurrada. Helena observou Marina trabalhar em silêncio por alguns minutos. A eficiência estava toda ali. Torrada cortada do jeito que Mateus gostava. Suco natural fresquinho, frutas descascadas em formato de carinha sorridente. Mas faltava aquela alegria espontânea que sempre caracterizava Marina. "Marina, podemos conversar depois que o Mateus sair para a escola?"
Marina parou de cortar a maçã e ficou rígida. Claro, dona Helena. O tom deixou claro que Marina esperava o pior. Provavelmente passou a noite toda imaginando que seria demitida. Helena sentiu uma pontada de culpa por ter causado essa angústia. Quando Mateus saiu para a escola, Helena chamou Marina para sentar na sala. Marina escolheu a beirada do sofá, as mãos entrelaçadas no colo, a postura tensa de quem estava se preparando para receber uma notícia ruim. Marina, antes de mais nada, quero que você saiba que não está em apuros. Não vim falar sobre problemas, vim falar sobre soluções. Marina levantou os olhos confusa. Soluções? Tenho uma proposta para você. Mas quero que me ouça até o final antes de responder. Está bem? Marina assentiu, ainda tensa. Helena respirou fundo. Quero que você e sua mãe venham morar aqui, na minha casa. O silêncio que se seguiu foi total. Marina ficou olhando para Helena como se não tivesse entendido as palavras. Dona Helena, eu não entendi. Esta casa é grande demais para mim e o Mateus. Tem quartos vazios, tem espaço de sobra. E depois de conhecer sua mãe ontem, percebi que seria bom para todos nós. Rosa precisa de cuidados constantes. Você precisa estar perto dela. E Mateus se beneficiaria muito tendo uma avó por perto. Marina abriu e fechou a boca várias vezes, claramente em choque. Mas, dona Helena, a senhora não pode. Nós não podemos. Por que não? Porque a senhora não nos conhece direito. Porque minha mãe tem uma doença complicada. Porque às vezes ela grita à noite. Às vezes não reconhece ninguém. Às vezes... Marina parou, a voz embargada de emoção. Marina, eu vi como você cuida dela. Vi o amor entre vocês duas. Isso não me assusta, me inspira. Marina começou a chorar silenciosamente. Dona Helena, isso é muito generoso, mas eu não posso aceitar. Não seria certo. Por que não seria certo? Porque seria aproveitamento da minha parte. A senhora me paga para cuidar do Mateus, não para resolver meus problemas pessoais. Helena se aproximou e segurou as mãos de Marina. Marina, olha para mim. Você acha que estou fazendo essa proposta por pena? Não sei. Talvez... Não é por pena. É por egoísmo. Marina franziu a testa, confusa. É egoísmo porque quero meu filho crescendo perto de pessoas como você e sua mãe. Quero que ele aprenda sobre amor incondicional vendo como você cuida da Rosa. Quero que ele tenha uma figura de avó carinhosa na vida dele. E quero que você pare de se matar trabalhando 7 dias por semana para conseguir pagar os remédios da sua mãe. Mas a senhora mal conhece minha mãe. Conheci o suficiente. Vi uma senhora doce que criou uma filha excepcional. Vi alguém que, mesmo com Alzheimer, reconhece a bondade quando vê. E vi como vocês se amam, mesmo quando a doença tenta roubar isso de vocês. Marina chorou mais forte. Dona Helena, eu agradeço muito, de verdade, mas não posso aceitar uma coisa dessas. Seria muito constrangedor para mim. As pessoas vão pensar que eu me aproveitei da senhora, que inventei uma história para conseguir moradia. Que pessoas? As únicas pessoas que importam somos nós 4. Você, Rosa, eu e Mateus. Mas é muita responsabilidade. Minha mãe precisa de cuidados médicos caros, tem que tomar remédio de hora em hora, às vezes passa mal de madrugada. Marina, eu tenho plano de saúde que cobre tudo isso. Tenho motorista disponível 24 horas para emergências. Tenho espaço, tenho recursos, tenho vontade de ajudar. A única coisa que não tenho é uma família completa. E vocês podem dar isso para mim e para o Mateus. Marina ficou em silêncio por vários minutos, limpando as lágrimas com as costas das mãos. Dona Helena, isso muda tudo. Se a gente vier morar aqui, eu não vou poder mais ser só sua empregada. Vai ficar estranho, confuso. Não vai ficar confuso. Vai ficar como deveria ser. Você vai continuar cuidando do Mateus, porque ele adora você e você faz isso melhor que qualquer pessoa. Mas vai ser parte da família, não empregada. E sua mãe vai ter os cuidados que merece sem você ter que se matar trabalhando. Marina balançou a cabeça. É generoso demais. Eu me sentiria constrangida demais para aceitar. Marina, posso te contar uma coisa? Desde que meu ex-marido foi embora, esta casa virou um lugar triste. Mateus e eu vivemos aqui como 2 estranhos educados. Não há risada de verdade. Não há aconchego. Não há família de verdade.
Ontem, quando vi você cantando com sua mãe, quando vi o amor de vocês, senti uma coisa que não sentia há anos. Vontade de fazer parte de algo maior que eu mesma. Helena parou para respirar antes de continuar. Você não estaria me fazendo um favor aceitando. Estaria me dando uma chance de ser uma pessoa melhor. Marina olhou para Helena por um longo momento. E se não der certo? E se minha mãe ficar muito agitada? Ou se o Mateus não se adaptar? Ou se... Então conversamos e encontramos uma solução. Como uma família faz. A senhora tem certeza de que quer isso? Tem certeza de que não vai se arrepender? Tenho mais certeza disso do que de qualquer coisa que já fiz na minha vida. Marina ficou em silêncio novamente, claramente lutando consigo mesma. Helena podia ver o conflito interno, o desejo de aceitar a ajuda contra o constrangimento de se sentir dependente da generosidade de outra pessoa. Posso pensar um pouco? Claro. Mas Marina, não pense muito tempo. Sua mãe precisa de cuidados melhores agora, não em alguns meses. Naquela tarde, Marina trabalhou em silêncio, claramente processando a proposta de Helena. Quando Mateus chegou da escola, ela interagiu com ele normalmente, mas Helena notou que ela observava tudo ao redor. A casa, os quartos, imaginando como seria viver ali. Tia Marina, você está triste hoje? Mateus perguntou durante o lanche. Não estou triste, meu bem. Só pensando em algumas coisas. Que coisas? Marina olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Sua mãe me fez uma proposta muito especial hoje. Que proposta? Ela convidou eu e minha mãe para vir morar aqui com vocês. Os olhos de Mateus se iluminaram como duas estrelas. Sério? Sua mãe vai morar aqui? Vou ter uma avó? A reação espontânea de Mateus pareceu tocar Marina profundamente. Você gostaria disso? Gostaria muito. Todos os meus amigos têm avós e eu não tenho nenhuma. E se sua mãe morar aqui, você vai ficar aqui sempre, não vai? Ficaria, se a gente aceitar. Por favor, aceita. Por favor, tia Marina. Marina olhou para Helena com lágrimas nos olhos. Viu? Até o Mateus quer que vocês venham. No final da tarde, quando Marina estava se preparando para ir embora, ela se aproximou de Helena. Dona Helena, posso fazer uma pergunta? Claro. Se a gente vier morar aqui, como seria? Quer dizer, onde a gente ficaria? Como seriam as coisas do dia a dia? Helena sorriu. Era o primeiro sinal de que Marina estava realmente considerando a proposta. Tem um quarto grande no segundo andar que seria perfeito para sua mãe. Tem banheiro próprio, é silencioso, tem vista para o jardim e tem outro quarto ao lado que seria seu. Ficaria perto da sua mãe para cuidar dela, mas teria seu próprio espaço. E a questão dos gastos? Porque minha mãe tem muitos gastos médicos. Marina, deixa eu ser clara. Se vocês vierem morar aqui, eu assumo todos os gastos médicos da Rosa. Consultas, exames, medicamentos, tudo. E você para de trabalhar nos fins de semana. Vai ter tempo para descansar, para cuidar de você mesma. Marina começou a chorar novamente. Dona Helena, isso é mais do que eu jamais sonhei. Mas ainda me sinto constrangida de aceitar tanta ajuda. Sabe o que me deixaria constrangida? Saber que vocês duas estão passando dificuldade quando eu tenho condições de ajudar e não faço nada. Posso conversar com minha mãe primeiro? Explicar a situação para ela? Claro. E Marina, se ela concordar, podemos providenciar a mudança ainda esse fim de semana. Não há razão para esperar. Naquela noite, Helena ficou acordada imaginando como seria ter Rosa e Marina vivendo em sua casa. Imaginou conversas no café da manhã, Mateus brincando com a avó emprestada, Marina finalmente relaxando sem ter que se preocupar com dinheiro para remédios. Imaginou também os desafios. Rosa tendo crises de Alzheimer, momentos de confusão, noites difíceis. Mas imaginou enfrentando isso junto com Marina, como uma família enfrenta problemas. No sábado de manhã, Marina ligou cedo. Dona Helena, conversei com minha mãe. Ela ficou emocionada com o convite. Disse que seria uma honra fazer parte da família de vocês. Helena sentiu o coração acelerar. E você? Decidiu? Decidir é uma palavra muito grande. Mas estou disposta a tentar, se a senhora realmente tem certeza. Tenho certeza absoluta. Quando vocês podem vir? A senhora tem certeza de que é hoje? Não é muito rápido? Marina, cada dia que vocês passam naquela casa é um dia de sofrimento desnecessário.
Vou mandar uma empresa de mudanças buscar as coisas de vocês ainda hoje. Dona Helena, obrigada. Não sei como vou retribuir tanta generosidade. Você já retribui todos os dias, Marina, cuidando do meu filho como se fosse seu. Agora vamos cuidar da sua mãe como se ela fosse nossa. Quando Helena desligou o telefone, sentiu uma alegria que não experimentava há anos. Finalmente ia fazer a diferença na vida de alguém que tanto merecia. E finalmente ia ter uma família de verdade. Naquela tarde, enquanto supervisionava os preparativos dos quartos para Rosa e Marina, Helena pensou numa coisa que a fez sorrir. Às vezes, as melhores famílias são aquelas que escolhemos, não aquelas que nascemos. E ela tinha acabado de escolher uma família maravilhosa. O sábado à tarde foi um turbilhão de atividade na mansão de Helena. Uma empresa de mudanças chegou pontualmente às 2h, e Helena acompanhou pessoalmente cada detalhe da preparação dos quartos para Rosa e Marina. Ela queria que tudo estivesse perfeito para receber as duas mulheres que estavam prestes a transformar sua casa numa verdadeira família. O quarto de Rosa foi preparado com cuidado especial. Helena mandou instalar barras de apoio no banheiro, comprou uma cama hospitalar que pudesse ser ajustada para maior conforto e organizou uma pequena geladeira onde os medicamentos pudessem ser armazenados na temperatura correta. Na mesa de cabeceira, colocou um porta-retratos vazio, esperando que Marina trouxesse fotos da família para tornar o ambiente mais acolhedor. «Mãe, por que você está arrumando tanto?» Mateus perguntou, observando Helena ajustar as cortinas pela 3ª vez. «Porque hoje vamos receber pessoas muito especiais na nossa casa. A tia Marina e a avó Rosa vão morar conosco. Para sempre? Se elas se sentirem felizes aqui, sim.» Mateus correu pelo quarto testando a maciez da cama, abrindo e fechando as gavetas do criado mudo. «A avó Rosa vai gostar daqui. É bem maior que a casa dela.» Helena sorriu, mas por dentro estava nervosa. E se Rosa não se adaptasse? E se a mudança fosse traumática demais para uma senhora idosa com Alzheimer? E se toda aquela generosidade se transformasse num pesadelo para todos? Às 4h, o caminhão de mudanças chegou com os pertences de Marina e Rosa. Helena ficou surpresa com quão poucas coisas elas tinham. Algumas roupas, medicamentos, uma poltrona velha que claramente tinha valor sentimental, uma pequena televisão, livros de pedagogia de Marina e algumas fotos emolduradas. «Dona Helena», disse o chefe da equipe de mudanças, «a senhora tem certeza de que é tudo? Parece pouco para 2 pessoas.» Helena sentiu um aperto no coração. Realmente era pouco. Muito pouco para uma vida inteira. Mas cada item carregado para dentro da casa foi tratado com o maior cuidado, como se fossem tesouros preciosos. Marina chegou com Rosa por volta das 5h. Helena tinha mandado seu motorista buscá-las, porque sabia que seria complicado trazer Rosa de ônibus num momento de tanta mudança e confusão. Quando Rosa desceu do carro, apoiada no braço de Marina, Helena viu imediatamente que a senhora estava mais confusa que na última vez. Ela olhava ao redor com uma expressão perdida, como se não entendesse onde estava ou por que estava ali. «Marina, onde estamos?» Rosa perguntou, a voz carregada de ansiedade. «Estamos na casa da Helena, mãe. Lembra que eu falei? Vamos morar aqui agora.» «Morar aqui?» Rosa olhou para a mansão com olhos arregalados. «Mas isso é um palácio. Nós não podemos morar num palácio.» Mateus correu para fora de casa e parou na frente de Rosa, um pouco tímido, mas visivelmente emocionado. «Oi, vovó Rosa. Eu sou o Mateus.» Rosa olhou para o menino com uma expressão de doçura súbita. «Olha que menino lindo. Você é filho de quem, meu bem?» «Sou filho da tia Helena. E agora você vai ser minha vovó.» Rosa sorriu, e por um momento toda a confusão desapareceu do seu rosto. «Vou ser sua vovó. Que maravilha. Sempre quis ter um netinho.» Helena se aproximou e cumprimentou Rosa com carinho. «Dona Rosa, bem-vinda à nossa casa. Espero que a senhora se sinta em família aqui.» «Muito obrigada, querida. Você é muito gentil. Mas eu não lembro direito. Por que estamos aqui?» Marina interveio gentilmente. «Mãe, a Helena nos convidou para morar aqui. Vai ser melhor para a senhora? Vai ter mais conforto e cuidados médicos.» «Ah, sim. Que bom.» Rosa assentiu, mas era claro que ela estava processando apenas parcialmente a informação.
Helena conduziu Rosa e Marina para dentro da casa, e a reação de Rosa ao ver o interior foi tocante. Ela caminhava devagar, apoiada em Marina, observando cada detalhe com admiração infantil. Que casa bonita! É sua, Helena. É nossa agora, dona Rosa. Quando chegaram ao quarto preparado para Rosa, a reação dela foi emocionante. Ela entrou devagar, olhou ao redor e seus olhos se encheram de lágrimas. Isso tudo é para mim? É sim, mãe. Seu quarto, sua cama, seu banheiro. Rosa se sentou na beirada da cama e começou a chorar. Marina, filha, há quantos anos eu não tenho um quarto só meu? Helena sentiu um nó na garganta. Rosa estava se lembrando de épocas melhores, quando provavelmente tinha sua própria casa, seus próprios espaços, antes da doença e das dificuldades financeiras transformarem sua vida. A senhora gostou, vovó Rosa? Mateus perguntou, subindo na cama ao lado dela. Gostei muito, meu netinho. Muito mesmo. Quer ver meu quarto? É ali do lado. Rosa olhou para Marina, procurando aprovação. Posso ir ver o quarto do meu netinho? Claro que pode, mãe. Mateus pegou a mão de Rosa e a conduziu até seu quarto, falando sem parar sobre seus brinquedos, seus livros, seus desenhos. Rosa o escutava com atenção total, fazendo perguntas e comentários como qualquer avó faria. Helena e Marina ficaram no corredor, observando a cena. Dona Helena, muito obrigada por tudo isso. Minha mãe está radiante. E você? Como está se sentindo? Marina olhou ao redor, ainda processando a mudança radical em suas vidas. Ainda não conseguia acreditar que isso é real. Que estamos aqui, que minha mãe tem um quarto digno, que não vou precisar trabalhar nos fins de semana. É real, Marina, e vai dar certo. Naquela noite, a primeira noite de Rosa e Marina na mansão, Helena teve a oportunidade de observar a dinâmica entre mãe e filha num ambiente diferente. Rosa estava mais agitada que o normal, claramente desorientada pela mudança de ambiente. Marina, onde estão minhas coisas? Cadê minha poltrona? Está aqui, mãe? Trouxemos tudo. Mas essa não é minha casa. Por que não estamos em casa? Marina pacientemente explicou mais uma vez sobre a mudança, sobre Helena, sobre o novo arranjo. Cada explicação era dada com o mesmo carinho, como se fosse a primeira vez. Helena preparou um jantar especial para marcar a primeira refeição de Rosa na casa. Fez questão de usar a louça boa, de preparar pratos que Rosa pudesse comer facilmente, de criar um ambiente acolhedor na sala de jantar. Que mesa bonita! Rosa comentou quando se sentaram para comer. Marina, você preparou isso tudo? Não, mãe. A Helena preparou para a gente. Que gentil! Helena, você cozinha muito bem. Obrigada, dona Rosa. Fico feliz que tenha gostado. Durante o jantar, Rosa contou histórias sobre Marina criança, algumas coerentes, outras misturando épocas e pessoas. Mas todas eram contadas com amor, e Marina escutava cada uma como se fosse a primeira vez, mesmo quando claramente já tinha ouvido aquelas histórias centenas de vezes. Marina sempre foi uma menina especial, Rosa disse olhando para Helena. Sempre cuidou de todo mundo. Quando os amiguinhos machucavam o joelho na escola, vinham procurar Marina para fazer curativo. Mãe, eu tinha 6 anos. Que curativo eu ia fazer? Mas você abraçava eles até a dor passar. Isso também é cuidar. Helena observou Mateus, escutando as histórias de Rosa com fascinação total. Era evidente que ele estava se apaixonando pela ideia de ter uma avó, alguém que contava histórias, que prestava atenção nele, que o fazia se sentir especial. Vovó Rosa, você pode me contar uma história antes de dormir? Claro, meu netinho. Que tipo de história você gosta? De dragões. Mais dragões bonzinhos que ajudam as pessoas. Rosa sorriu. Eu conheço uma história de um dragão que fazia pipoca com o fogo da boca. Quer ouvir? Quero. Depois do jantar, enquanto Marina ajudava Rosa a se acomodar no novo quarto, Helena escutou da sala os sons de uma família se formando. Rosa contando a história do dragão para Mateus. Marina organizando os remédios da mãe. Conversas baixas sobre como seria a rotina dali para frente. Por volta das 9 horas, Rosa começou a ficar mais confusa novamente. Marina, eu quero ir para casa. Mãe, a gente está em casa agora. Não, eu quero ir para minha casa de verdade. Onde está minha casa?
Marina olhou para Helena com uma expressão de desculpa. Dona Helena, às vezes ela fica assim à noite. A confusão piora quando escurece. Não precisa se desculpar. É parte da doença, eu entendo. Helena se aproximou de Rosa e falou num tom muito suave. Dona Rosa, a senhora está em casa sim. Esta é sua casa agora. Marina está aqui, Mateus está aqui, eu estou aqui. A gente é sua família. Rosa olhou para Helena com uma expressão de quem estava tentando processar informações complexas. Família? Sim, nós somos sua família agora. Que bom, Rosa disse, e se acalmou visivelmente. Eu gosto de família. Marina conseguiu colocar Rosa para dormir por volta das 10 horas, depois de dar todos os medicamentos noturnos e se certificar de que ela estava confortável na cama nova. Quando voltou para a sala, encontrou Helena e Mateus assistindo televisão juntos. Como ela está? Helena perguntou. Dormiu bem. Acho que gostou da cama nova. Marina se sentou no sofá, claramente exausta. Dona Helena, muito obrigada por tudo isso. Não sei como vou conseguir retribuir. Marina, pare de pensar em retribuição. Somos família agora. Família ajuda uma a outra sem esperar nada em troca. Mateus se levantou do sofá e foi abraçar Marina. Tia Marina, agora você mora aqui para sempre? Se vocês quiserem, sim. Queremos. Mateus disse com entusiasmo. Eu gostei da vovó Rosa. Ela conta histórias diferentes da escola. Ela gosta muito de você também. Helena observou a cena com o coração cheio. Pela primeira vez desde o divórcio, sua casa estava cheia de vida, de conversas genuínas, de amor verdadeiro. Não era mais apenas ela e Mateus vivendo como dois estranhos educados. Eram 4 pessoas que estavam aprendendo a ser uma família. Quando todos foram dormir, Helena ficou deitada na cama pensando no dia que tinha passado. Havia desafios pela frente, ela sabia. Rosa ia ter noites difíceis, momentos de confusão, crises de saúde. Marina ia precisar de tempo para se adaptar à nova realidade. Mateus ia precisar aprender a conviver com as particularidades de ter uma avó com Alzheimer. Mas havia algo na casa que não existia há muito tempo. Esperança. A esperança de que amor e cuidado podem superar qualquer dificuldade. A esperança de que famílias verdadeiras são aquelas que escolhemos construir, não apenas aquelas que nascemos. E Helena adormeceu com um sorriso no rosto, sabendo que tinha tomado a melhor decisão da sua vida. 3 meses depois, a mansão de Helena tinha se transformado completamente. O que antes era uma casa silenciosa e melancólica, agora vibrava com vida, risadas e conversas. Rosa tinha se adaptado surpreendentemente bem ao novo ambiente, e sua presença tinha trazido uma dimensão de família que Helena nunca imaginou possível. A rotina matinal da casa tinha ganho um ritmo especial. Helena acordava cedo e descia para encontrar Marina já na cozinha, preparando o café da manhã para todos. Rosa normalmente acordava por volta das 7, e Mateus fazia questão de ser o primeiro a cumprimentá-la todos os dias. Bom dia, vovó Rosa, como dormiu? Bem, meu netinho. Sonhei com você ontem. Sonhou? Que sonho? Sonhei que a gente estava plantando flores juntos no jardim. Quer plantar flores de verdade hoje? Quero sim! Essas conversas matinais entre Mateus e Rosa se tornaram um dos momentos mais preciosos do dia para Helena. Ver o carinho genuíno entre eles, a forma como Rosa florescia quando interagia com o menino, era comovente. Mateus tinha ganhado não apenas uma avó, mas uma confidente que escutava suas histórias com atenção total. Marina tinha se transformado ainda mais visivelmente. Sem a pressão financeira constante e sem ter que trabalhar nos fins de semana, ela tinha voltado a sorrir com facilidade. Tinha ganhado peso saudável e parecia anos mais jovem. Helena percebeu que Marina tinha talentos que iam muito além de cuidar de crianças. Marina, Helena disse numa manhã de terça-feira, tenho uma proposta para você. Que proposta? Quero que você assuma a administração geral da casa. Não apenas cuidar do Mateus, mas gerenciar tudo. Funcionários, compras, manutenção, organização. Você tem um talento natural para a administração. Marina ficou surpresa. Dona Helena, eu nunca fiz isso antes. Mas você gerencia a vida da sua mãe, gerencia a rotina do Mateus, organiza esta casa melhor que qualquer pessoa que já vi. E seu salário seria muito melhor.
O que acha? Eu adoraria tentar. Então está decidido. A partir de segunda-feira você é a gerente geral da casa. E Marina? Pare de me chamar de Dona Helena. Somos família. Me chame só de Helena. Essa mudança na relação entre Helena e Marina foi fundamental para consolidar o novo arranjo familiar. Marina deixou de se ver como empregada e começou a se sentir verdadeiramente parte da família. E Helena descobriu que Marina tinha um talento excepcional para organização e gestão. O maior desafio veio na quarta semana, quando Rosa teve sua primeira crise séria na casa nova. Era uma noite de quinta-feira quando Helena foi acordada por gritos vindos do quarto de Rosa. Socorro! Alguém me ajuda! Tem estranhos na minha casa! Helena correu para o quarto e encontrou Rosa em pânico total, escondida atrás da poltrona, olhando para Marina como se não a reconhecesse. Quem é você? O que você quer comigo? Cadê minha filha? Marina estava visivelmente abalada, tentando acalmar a mãe sem sucesso. Mãe, sou eu, Marina, sua filha. Você está segura? Você não é minha filha. Minha filha é pequena, tem 6 anos. Você é uma estranha. Helena se aproximou devagar, falando num tom muito calmo. Dona Rosa, não há perigo aqui. Esta é sua casa. Estas são pessoas que amam a senhora. Eu quero ir embora. Quero ir para casa. Mateus apareceu na porta do quarto, assustado com os gritos. Vovó Rosa, por que está gritando? Rosa olhou para Mateus e sua expressão mudou ligeiramente. Menino, você me conhece? Conheço sim. Sou seu netinho, Mateus. A senhora conta histórias para mim toda noite. Conto? Conta. A do dragão da pipoca, a da princesa que plantava estrelas, a do gato que sabia voar. Rosa ficou em silêncio por um momento, claramente lutando para conectar as informações. Eu conto histórias? Conta sim. Quer que eu conte uma para a senhora agora? Quero. Mateus se aproximou de Rosa e começou a contar uma das histórias que ela própria tinha contado para ele dias antes. Lentamente, Rosa se acalmou. Permitiu que Marina a ajudasse a voltar para a cama e tomou os medicamentos noturnos. Depois que Rosa adormeceu, Marina saiu do quarto visivelmente abalada. Helena, eu sinto muito por isso. Ela nunca tinha tido uma crise tão forte antes. Marina, isso não é culpa sua. É parte da doença. E olha como o Mateus ajudou. Ele conseguiu acalmá-la melhor que qualquer um de nós. Ele foi incrível. Mas me assustei muito quando ela não me reconheceu. Isso vai acontecer outras vezes. Mas o importante é que nos momentos bons, ela sabe que é amada. E isso é o que importa. A partir daquela noite, Mateus desenvolveu uma habilidade especial para lidar com os momentos difíceis de Rosa. Quando ela ficava confusa ou agitada, ele se aproximava com calma, contava histórias ou cantava músicas que ela tinha ensinado para ele. Era como se a conexão entre avó e neto transcendesse a doença. 2 meses depois da mudança, Helena recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de um neurologista renomado que tinha visto o caso de Rosa através do plano de saúde de Helena. Doutora Helena, gostaria de propor um tratamento experimental para Dona Rosa. É uma terapia nova que tem mostrado resultados promissores em retardar o avanço do Alzheimer. Que tipo de tratamento? Combinação de medicação nova com terapia ocupacional intensiva e estímulos cognitivos específicos. É caro e trabalhoso, mas pode dar alguns anos a mais de qualidade de vida para ela. Helena não hesitou. Vamos fazer. O tratamento experimental exigiu uma rotina mais rigorosa para Rosa, com sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e exercícios cognitivos diários. Mas Helena contratou profissionais para ajudar, e Marina se dedicou integralmente a acompanhar cada atividade. Os resultados começaram a aparecer após 6 semanas. Rosa teve mais momentos de lucidez, menos episódios de confusão, e até mesmo começou a recuperar algumas memórias que pareciam perdidas. Marina, Rosa disse numa tarde de domingo, você lembra quando você tinha 12 anos e quis fazer uma surpresa para mim no Dia das Mães? Marina quase derrubou a xícara de café que estava segurando. Fazia meses que Rosa não se lembrava de detalhes específicos do passado. Lembro, mãe. Fiz um bolo que ficou horrível porque confundi sal com açúcar. E você chorou tanto quando percebeu o erro.
Chorei porque queria que fosse perfeito para a senhora. Mas foi perfeito, filha. Foi feito com amor. Isso sempre é perfeito. Helena, que estava ouvindo a conversa da cozinha, sentiu lágrimas nos olhos. O tratamento estava funcionando. Rosa estava voltando, pelo menos parcialmente. A melhora de Rosa trouxe uma energia nova para toda a família. Ela começou a ajudar Marina com tarefas simples da casa. Brincava mais ativamente com Mateus e até mesmo começou a dar sugestões para Helena sobre decoração e organização da casa. Helena, Rosa disse numa manhã, você já pensou em fazer uma horta no jardim? Mateus adoraria plantar tomates e alfaces. É uma ótima ideia, dona Rosa. Quer ajudar a planejar? Adoraria. A horta se tornou o projeto coletivo da família. Rosa supervisionava, Marina organizava, Helena financiava e Mateus fazia o trabalho pesado, ou pelo menos achava que fazia. Todos os fins de semana eram dedicados a cuidar das plantas e Rosa florescia tanto quanto os vegetais que eles plantaram. 6 meses depois da mudança, numa tarde de sábado ensolarada, Helena estava no jardim observando a cena mais linda que já tinha presenciado. Rosa estava sentada numa cadeira de jardim, ensinando Mateus a fazer uma pipa com jornal e varetas de bambu. Marina estava ao lado, ajudando com os detalhes mais complicados. Agora você tem que amarrar bem a linha aqui, meu netinho. Senão a pipa não voa direito. Assim, vovó. Perfeito! Você é muito esperto. Aprendi com a senhora. Helena se aproximou do grupo. Como está ficando a pipa? Linda! Mateus exclamou. A vovó Rosa sabe fazer pipas incríveis. Ela disse que vai me ensinar a fazer uma em formato de dragão também. Vou sim. Seu avô fazia pipas lindas. Ensinei para Marina quando ela era pequena. Agora ensino para você. Marina olhou para Helena com uma expressão de gratidão profunda. 6 meses atrás eu nunca imaginei que minha mãe voltaria a ter memórias assim, que voltaria a ensinar coisas, que teria essa energia. O amor faz milagres, Marina. O amor e os cuidados certos. E uma família de verdade, Rosa acrescentou, sem levantar os olhos da pipa. Porque isso aqui é uma família de verdade, não é? É sim, vovó Rosa, Mateus respondeu. A melhor família do mundo. Helena olhou ao redor para as 3 pessoas que tinham transformado sua vida. Marina, que tinha deixado de ser empregada para se tornar irmã e confidente. Rosa, que tinha trazido sabedoria, carinho de avó e histórias preciosas. Mateus, que tinha ganhado uma família completa e aprendido sobre amor incondicional. Helena, Rosa disse de repente, olhando diretamente para ela. Obrigada por nos dar uma família. Eu sei que nós chegamos na sua vida por acaso, mas vocês chegaram na nossa por destino. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Dona Rosa, vocês é que me deram uma família. Eu e o Mateus estávamos sozinhos, perdidos. Vocês nos ensinaram o que é amar de verdade. Naquela tarde, quando soltaram a pipa no jardim e ela voou alto no céu azul, Helena pensou numa coisa que a fez sorrir. Havia começado tudo seguindo Marina para descobrir seus segredos. E acabou descobrindo que o maior segredo de todos era que as melhores famílias são aquelas que se constroem com amor, paciência e generosidade. A pipa dançava no vento, colorida e livre, exatamente como suas vidas tinham se tornado. E Helena sabia que, independente dos desafios que ainda viriam, eles enfrentariam tudo juntos. Como uma família de verdade faz. Porque às vezes, seguir alguém nos leva exatamente ao lugar onde sempre deveríamos estar. Fim da história.